Capítulo 7. O Tratado de Versalhes, a paz que feriu, e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole, e vamos viajar pela história. A Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente em 1918, mas o que viria depois era decisivo para o futuro da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar no Tratado de Versalhes, entender os 14 pontos de Wilson, uma proposta real de paz, e refletir sobre as consequências dessa escolha histórica. A paz firmada após a Primeira Guerra foi justa ou vingativa? Os 14 pontos de Wilson. Um sonho de paz. Em 8 de janeiro de 1918, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou ao Congresso um plano para uma paz duradoura. Era um conjunto de princípios que buscava evitar que uma nova guerra acontecesse. Os 14 pontos eram idealistas, diplomáticos e baseados na cooperação entre as nações. Vamos a eles. Fim das alianças secretas entre os países. Liberdade total de navegação nos mares em tempos de paz ou guerra. Remoção de barreiras econômicas e igualdade nas condições de comércio. Redução dos armamentos a um nível compatível com a segurança interna. Ajuste imparcial das reivindicações coloniais, levando em conta os interesses das populações. Evacuação da Rússia e autonomia para o povo russo. Evacuação e restauração da Bélgica, invadida pela Alemanha. Retorno da Alsácia-Lorena à França. Território tomado em 1871. Redefinição das fronteiras italianas com base em linhas de nacionalidade. Autodeterminação para os povos do Império Austro-Húngaro. Restauração da Romênia, Sérvia e Montenegro. E livre acesso ao mar para a Sérvia. Autonomia para os povos do Império Otomano, com acesso livre aos estreitos do Bósforo e Dardanelos. Criação de uma Polônia independente com acesso ao mar. Criação da Liga das Nações, para garantir a soberania e integridade dos países membros. Wilson não queria castigar, mas reconstruir. Para ele, a paz deveria ser construída sobre justiça, autodeterminação e cooperação, e não sobre vingança. Era mais que um plano. Era um apelo à razão em meio aos escombros da guerra. O Tratado de Versalhes, a paz implacável. Em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, mas, em vez de seguir os 14 pontos, as potências europeias impuseram punições severas à Alemanha. Principais termos do tratado. A Alemanha foi declarada culpada pela guerra, artigo 231. Pagamentos de reparações pesadas, equivalentes a bilhões de dólares atuais. Perda de territórios como Alsácia-Lorena, colônias na África e Pacífico. Desmilitarização. O exército foi limitado, proibiu-se submarinos e aviação. Criação da Liga das Nações, mas os Estados Unidos não aderiram. De contraste com os 14 pontos. Enquanto Wilson pedia autodeterminação, o tratado criou novos impérios coloniais. Onde Wilson queria paz duradoura, o tratado promoveu humilhação e ressentimento. A proposta americana de reconciliação foi engolida pelo desejo europeu de revanche. As consequências na Alemanha: revolta contra o governo de Weimar. Crise econômica devastadora. Ascensão do extremismo. O terreno fértil para o nazismo. Na Europa, fronteiras redesenhadas de maneira artificial. Conflitos étnicos e nacionalistas persistiram. Fim de impérios históricos, como o Austro-Húngaro e o Otomano. No mundo, os Estados Unidos se isolam e abandonam a Liga das Nações. A paz, longe de ser estável, revelou-se frágil e temporária. Essa não é uma paz, é um armistício de 20 anos. Marechal Foch, general francês. Reflexão final. A proposta de paz de Wilson foi ignorada, e a história pagaria caro por isso. O Tratado de Versalhes, em vez de curar, feriu. Os 14 pontos são lembrados hoje como uma tentativa de fazer diferente. Um aviso. Um alerta. E se o mundo tivesse ouvido Wilson em 1919? Será que a Segunda Guerra Mundial teria acontecido? Recapitulamos os 14 pontos de Wilson. Uma verdadeira proposta de paz. E mostramos como o Tratado de Versalhes acabou provocando mais rancor do que reconciliação. E comenta aí, os 14 pontos de Wilson ainda têm algo a nos ensinar hoje? As consequências da Primeira Guerra Mundial. Mas para entender verdadeiramente o impacto da Grande Guerra,
Precisamos ir além dos tratados e dos discursos diplomáticos. Quais foram, de fato, as consequências que esse conflito deixou para o mundo? Geopolítica. O mapa do mundo foi redesenhado. 4 grandes impérios desmoronaram. Austro-Húngaro, fragmentado em vários países. Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Otomano. Seus territórios foram divididos entre França e Reino Unido, como mandatos. Império Alemão, perdeu territórios e colônias, entrou em crise. Império Russo, a Revolução de 1917, levou à criação da União Soviética. Novos países surgem na Europa. Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Iugoslávia, Tchecoslováquia. Consequência direta: o nacionalismo ficou ainda mais inflamado em diversas regiões, e as fronteiras criadas ignoraram muitas vezes os fatores étnicos e culturais, plantando sementes de novos conflitos sociais. Uma geração perdida. Milhões de mortos. Estima-se mais de 16 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Traumas psicológicos. Soldados voltaram com traumas, conhecidos como choque de guerra. Hoje, transtorno de estresse pós-traumático. Ruptura com valores do século XIX. O otimismo e a fé no progresso foram abalados. A arte e a literatura do pós-guerra refletiram o desencanto. Dadaísmo, modernismo, obras como Nada de Novo no Fronte. Econômicas. Instabilidade global. Crise econômica na Europa, especialmente na Alemanha, que sofreu hiperinflação nos anos 1920. Endividamento das potências europeias com os Estados Unidos. Perda da hegemonia europeia. Os EUA emergem como potência econômica e política global. Culturais e científicas. Uma nova visão de mundo. Tecnologia da guerra avança. Uso de aviões, tanques, armas químicas, submarinos. Início da Era das Ideologias. A guerra abriu caminho para o fortalecimento de ideologias extremas. Comunismo na Rússia. Fascismo na Itália. Nazismo na Alemanha. Política internacional. O mundo dividido. Fracasso da Liga das Nações. Criada para manter a paz, mas sem a presença dos empowersamento e sem força real para evitar novos conflitos. Preparação indireta para a Segunda Guerra Mundial. Ressentimento alemão, revanchismo francês, expansionismo japonês e italiano. A Primeira Guerra Mundial não terminou em 1918. Ela continuou ecoando nas décadas seguintes, nas urnas, nos discursos radicais e nos campos de batalha da Segunda Guerra. Começamos com a fagulha em Sarajevo. Passamos pelas trincheiras da Europa. E agora encerramos vendo como o tratado que deveria trazer paz pavimentou o caminho para mais dor. A história, quando ignorada, repete-se. Que essa série nos ajude a entender não apenas o que aconteceu, mas o que ainda podemos evitar. Se você acompanhou essa série até aqui, meu muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que mais te impressionou nesse mergulho na Primeira Guerra Mundial. E me conta, qual série você quer ver agora no Café e História? Segunda Guerra, revoluções, impérios, a decisão é nossa. Com muito café, é claro.